Então, agora a gente vai exemplificar o processo de aprendizagem de máquina. Quais são todas as etapas para você elaborar usar, né, um método de aprendizagem de máquina num problema ou num tema. Aqui eu vou colocar acaba sendo um tema, né, que é previsão automática dos resultados, por exemplo, dos jogos da seleção brasileira. Isso daí pode parecer até um tema irrelevante e tal, mas eu até acabei indo numa defesa de, se eu não me engano, foi dissertação que fala sobre previsão automática de resultados de jogos. E isso é importante, às vezes, até para apostas em jogos, né? Inclusive as casas de apostas, que elas precisam de saber, por exemplo, a probabilidade de um time vencer ou não. Então ele pode até usar até o próprio método de aprendizagem de máquina para ver qual que é a probabilidade de um time vencer, dado alguns fatores, e com isso tentar entender, né, qual que é o favorito, etc. E definir estratégias para a casa não perder dinheiro, digamos assim, essas coisas. Então, nosso tema é a previsão automática de resultados dos jogos da seleção brasileira. É um tema bem simples, que às vezes assim é mais para vocês entenderem como que é o processo e como que a gente desenvolve esse processo de aprendizagem de máquina. Então, a primeira. Aqui eu até falei por que o problema é relevante. Isso é muito importante, saber por que o problema é relevante. Se você tem um tema, você tem que entender por que é importante fazer isso. E muitas vezes também até questionar: será que aprendizado de máquina é a melhor maneira de resolver esse problema? Porque às vezes a gente fica entusiasmado muito com uma área e quer resolver tudo com essa área. Pensa que isso é uma bala de prata. Não necessariamente é. Então tem que entender, tem que ver também, às vezes assim, quais foram já formas de resolver esses problemas em problemas similares, como que as pessoas adotaram, qual foi a solução que a pessoa teve, justamente para indicar se realmente a aprendizagem de máquina seria a melhor forma. Assim, predição automática de jogos, assim, a gente consegue pensar mais, é justamente isso. Mas muitas vezes a gente tende, quando a gente gosta muito de uma área, ou quer aplicar muito uma área, ou quando está muito aprofundado numa área, pensar que todos os problemas, tem que tomar cuidado para pensar em todos os problemas, você tenta pensar na solução C, isso, aprendizagem de máquina. Você pode ter muitos problemas que você consegue resolver com otimização, por exemplo, que é uma outra área da computação que também é muito interessante e também às vezes você resolve algum tipo de problema. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ter que modelar tudo como aprendizagem de máquina também, que nem tudo necessariamente vai ser interessante ser modelado por isso, ou é a melhor modelagem. Às vezes até dá para modelar, mas nem sempre é a melhor modelagem. Então, vamos nesse, usando pensando no processo de aprendizagem de máquina, quando a gente tem que usar, que tem algum problema que a gente quer usar a aprendizagem de máquina para essa tarefa, a primeira coisa que a gente faz é estudar os indícios, ou seja, quais são os indicadores importantes que eu tenho que levar em consideração para, por exemplo, esse exemplo que a gente tem, prever se a seleção brasileira vai ganhar ou não um jogo. Por exemplo, dado que eu já tenho um adversário, eu posso saber quantas vezes eu ganhei desse adversário, quantas vezes no passado eu perdi desse adversário, meu histórico também de vitórias e derrotas nos últimos 3 jogos, por exemplo. Isso são tudo indícios que eu posso pensar para uma determinada tarefa, que é justamente prever resultado de um jogo. Então, a ideia é isso, dado uma partida do Brasil contra um time T, quais são os indícios que são interessantes levar em consideração? Então eu pensei em alguns aqui que a gente poderia pensar aqui, justamente quantidade de jogos, ganhos para esse time, jogos perdidos, o histórico também da seleção brasileira nos últimos 3 jogos, se esse time T é campeão, já foi campeão mundial, se esse time, quantas vezes esse time T foi campeão mundial, por exemplo. Então é justamente isso que você tem que pensar e às vezes você extrair isso. Nessa questão, quando você tem um problema desse de aprendizagem de máquina,
O que ajuda muito é o Google Acadêmico, por mais que às vezes as pessoas tenham, às vezes, principalmente pessoas com uma vertente muito prática, às vezes tem aversão a publicações ou um pouquinho não vai muito para a área acadêmica. Quando você tem um problema desses, é muito interessante acessar o Google Acadêmico e ver quais são as soluções para isso. Porque vão existir muitas pesquisas muito similares. Lógico que você não vai procurar já é predição de jogos do Brasil, mas predição de jogos, predição automática de jogos, de partidas, alguma coisa assim você procura lá. Às vezes você acha coisas legais e interessantes que você pode usar para o teu problema. Então isso é muito interessante, muito importante. Depois você tem que pensar, olha, eu preciso de uma base de dados de aprendizado para extrair esses indícios. Aonde eu uso essa base? E assim, por exemplo, nesse caso, você pode pensar numa manual, às vezes, quem sabe, mas é muito dispendioso. Você pode achar alguma lista de vitórias e derrotas contra times do Brasil contra outros times na Wikipedia. Eu já achei alguns, por exemplo, no Brasileirão e tal. Então, às vezes, tem lista de competições e vitórias e derrotas na Wikipedia. E, às vezes, tem algumas outras páginas de resultados na web, sei lá, páginas de notícias tipo Terra, o site da FIFA, uns sites também, futebol.com, resultados.com. Às vezes, você consegue pegar resultados de jogos e você pode extrair informação deles. Então aí você descobre qual que é uma tarefa muito dispendiosa, mesmo que seja de outros sites, que envolve às vezes até o preprocessamento desses dados que não estão às vezes estruturados. Então, e também qual que é a melhor forma de coletar. Nem sempre é muito fácil fazer a coleta automática de algo que você está procurando. Depois que você coletou tudo, né, você vai criar um modelo de aprendizado. Então, é justamente isso. Agora, só vou mostrar um exemplo, né? Que aqui eu fiz um exemplo, por exemplo, partidas do Brasil contra outros adversários. Aqui são os atributos ou características, ou indícios, a gente pode falar de várias formas. Ou seja, são indicadores de se vai ser o resultado, vai ser a nossa entrada, né? Por exemplo, partida do Brasil, houve uma partida que, quando nessa época o adversário já era campeão, saldo de vitórias do Brasil era positivo naquela época, a reputação do treinador brasileiro do Brasil naquela época era positiva e o resultado foi vitória. Então esses daqui foram os indicadores que eu peguei, ou características, a gente fala muito, atributo, ou features em inglês, então é bom saber todos os nomes que a gente usa para isso. E aqui o resultado. Então, nessa situação aqui, teve uma vitória do Brasil, aqui uma derrota do Brasil, uma vitória e outra derrota. Então, essa que é a ideia. Então, você tem vários indicadores e você tem o resultado, que seria o nosso Y, que seria a nossa saída. E aí, ótimo. Agora que eu tenho esses atributos extraídos de algum local, aí eu posso modelar por meio, por exemplo, de uma árvore de decisão. Uma árvore de decisão, vou mostrar muito bem como ela é. E a ideia é justamente, você tem que criar um modelo para aprender com esses dados. E depois você tem que avaliar esse modelo. Justamente, esse modelo foi bom? Sim ou não? É justamente isso que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, como funciona uma árvore de decisão? Eu pego um atributo, por exemplo, número de vitórias. Eu não vou falar, a gente vai fazer de uma forma bem aleatória mesmo, só para vocês entenderem como se cria um modelo, que é o modelo de uma árvore de decisão. E aqui também a gente usou atributos categóricos, justamente ficar mais simples até a visualização e a criação dessa árvore de decisão. Por exemplo, aqui o número de vitórias é positivo e negativo aqui. Vocês podem observar que quando é negativo, você tem 100% de chance de derrota, não é? Então aqui você já pode falar que quando é negativo, você sai por uma derrota. Então, se você tem um número de vitórias negativos, você tem uma derrota. E aí você quando é positivo, você tem que pensar em outros atributos. Então, o que você vai fazer? Quando é positivo, você usou o número de vitórias positivo, e aí você tem que usar, por exemplo, a reputação. Você poderia usar o se é campeão ou não, decidir usar a reputação. Quando a reputação é positiva e o número de vitórias é positivo, ou seja, positivo, o resultado é uma vitória e com 100% das vezes. Caso contrário, o resultado é uma derrota. Então eu posso já terminar minha árvore de decisão.
Ah, como que eu escolho esses atributos? Pode ser aleatoriamente. Pode ser usando algumas métricas que eu vou fazer em algumas outras aulas que vai falar sobre isso. Mas aqui é um exemplo de uma árvore de decisão que eu aprendi com esses dados. É muito simplista, lógico que a gente está usando muito poucos atributos e fica bem pequenininho, mas a ideia é só uma ideia ilustrativa para vocês verem o que é um modelo de aprendizado. Então eu aprendi com uma árvore de decisão o número de vitórias, a reputação, sabendo o número de vitórias e a reputação, a derrota ou a vitória. Ah, você não usou o número de vezes que ele é campeão. Porque eu não precisei. Porque acabou que, usando o número de vitórias e reputação, eu consegui isso. Às vezes, dependendo da forma que você escolhe os atributos, você pode ter uma resposta diferente. E às vezes também, assim, uma árvore maior ou menor. Isso a gente vai falar um pouquinho nas próximas aulas, mas agora a gente só não precisa se preocupar com isso. Isso é natural de uma árvore de decisão. E isso é um problema dela, inclusive, mas a gente pode usar isso. E depois a gente vai falar mais sobre isso também. Então aqui é a nossa árvore de decisão e com isso você pode prever, usando essa árvore de decisão, por exemplo, o resultado de um jogo dado. Ó, eu tenho um time aqui, a Alemanha, que ela já foi campeão. Saldo de vitórias do Brasil é positivo nessa época. A reputação do treinador brasileiro atual é positiva. E aí eu quero saber o resultado. Então eu navego nessa árvore. Ó, o número de vitórias é positivo, a reputação do Brasil é positiva e deu uma vitória. Lógico, se eu estivesse fazendo isso em 2014, eu estaria errando. Isso seria um erro, mas é normal errar. Isso que é bom. Isso que é bom não, isso que é importante saber. Porque o método de aprendizagem máquina pode errar. E aí você tem que fazer a avaliação justamente por causa disso. Você tem que verificar se o método proposto se soluciona o problema e cumpre o objetivo de forma satisfatória. Esse negócio de ser satisfatório ou não, isso é algo delicado. Como que você sabe se foi satisfatório ou não? É complicado, depende do que você está querendo fazer, como que você está avaliando e também como geralmente se compara com algo. Por exemplo, às vezes é satisfatório ganhar mais do que se é positivo ou negativo, mais do que aleatório, ser mais que 50%. Às vezes é importante eu chegar no 90%, 80%. Isso depende do teu objetivo, do teu problema. Às vezes, se você está fazendo apostas, às vezes você tem que até entender com outras questões, é o teu lucro, né? Então, às vezes, assim, você tem que simular para várias apostas que você fez, você errou e perdeu, e o teu objetivo é ter lucro. Então, o teu lucro foi satisfatório? O teu lucro foi bom? Você houve lucro? Às vezes só o fato de haver lucro foi bom. Mas às vezes se você tem dois métodos, aí você pode comparar. Qual que foi o melhor método? E aí você pode até, com a avaliação, responder isso mesmo. Será que a árvore de decisão é melhor? Às vezes, por mais esses problemas que eu citei para vocês, às vezes a árvore de decisão é muito boa. Lógico que tem outros métodos também são bem interessantes e tal, que você pode usar e comparar. E qual é a melhor forma de criar a árvore de decisão? Isso você pode também avaliar. Será que você tem de escolher aleatoriamente atributos é bom? Será que tem outras métricas e às vezes eu escolhendo a partir dessas outras métricas é bom? Então tem várias perguntas que você pode responder durante essa avaliação e também tem várias formas de fazer essa avaliação que a gente vai falar nos próximos slides também. E essa é a outra tarefa, a tarefa final, né? Para você entender e ver se você conseguiu realmente resolver esse problema de aprendizagem de máquina. Aqui tem um exercício só, né, que é para você definir problemas, cada problema, se os seus problemas são de classificação ou regressão, definindo também os possíveis atributos de entrada e quais seriam suas saídas. Aqui estão eles. E eu vou deixar uns 2 segundinhos aqui para vocês. E depois eu vou passar para as respostas. Vocês podem pausar o vídeo e tal. E podem ver as respostas. A resposta, por exemplo, predição se e-mails são importantes e menos importantes. Às vezes você poderia usar o que, por exemplo? Você poderia usar o repetente do e-mail, o número de vezes que esse usuário respondeu esse repetente, o número de vezes que ocorre uma determinada palavra, né, retirando artigos e proposições. E a saída seria importante ou não importante, ou seja, seria uma classificação. Predição de quantos gols um time irá marcar.
Você poderia ver o número de vitórias nos últimos jogos, a reputação do técnico, o número de vitórias contra o adversário em questão. E você poderia pensar numa regressão, que a saída seria zero a mais infinito. Mas você poderia também, eu quero pensar isso depende da tua modelagem. Você pode pensar isso numa classificação e falar, deu zero, deu apenas um gol, 2 gols, ou goleada. Então você pode fazer uma classificação menor, às vezes é um problema mais fácil. Então às vezes você pode fazer modelagem, você pode avaliar a modelagem também e descobrir qual modelagem é melhor para o teu problema, né? Para a tua aplicação. Então isso é bem interessante também, você pode modelar o teu problema de várias formas. Aqui você também tem outro problema, né? Verificar se um determinado usuário é malicioso ou não. A entrada seria o número de tentativas mal sucedidas de login, por exemplo. Região que esse usuário está fazendo as requisições, por exemplo, se você tem um site só do Brasil e pessoas da China, da Austrália estão acessando, às vezes pode ser esquisito. E aí você tem a saída sim ou não. Sim significa que é malicioso, não caso contrário. Então seria uma classificação. E a outra também é uma predição do valor da nota de uma prova antes da mesma ser aplicada. Aí a entrada poderia ser a média geral do aluno, a média geral de alunos em disciplinas correlacionadas, frequência do aluno na disciplina, nota das provas anteriores. E aí tem até alguns problemas, por exemplo, nota de prova anterior. Mas se o aluno foi a primeira prova da vida dele, aí você poderia, às vezes, você colocaria a nota 0 nesse atributo? Não, porque isso do 0 representaria que ele foi mal. Isso poderia confundir o teu algoritmo. E isso que é interessante até. Como que você faria se o aluno nunca uma prova nessa disciplina? Às vezes poderia colocar para a primeira prova uma nota na média. Ou às vezes até média geral do aluno em disciplinas correlacionadas. Se ele não tem nenhuma disciplina correlacionada, põe a média geral do aluno. E até colocar na nota das provas anteriores da mesma disciplina, a média geral do aluno. Então talvez você pode fazer essas modificações. Isso é muito interessante, que isso é no pré-processamento. É lidar com dado quando você não tem esse dado. E aí você tem que, não necessariamente você colocar um 0, porque o 0 pode representar algo que é negativo nesse contexto, por exemplo. E de novo aqui pode ser regressão, classificação também. E aqui a saída, se for regressão, é 0 a n, se n o valor total da prova. Aqui são nossas bibliografias. Esse livro do Tom Mitchell, Machine Learning. Aula do Coursera, eu adoro as aulas do Coursera do Andrew. Então essa daí está na semana 1 de aprendizagem de máquina, me inspirei muito. E sobre aquela apresentação sobre a Wikipedia, se vocês virem esse artigo aqui, vocês vão poder ver mais ou menos a ideia dele. Se alguém não conseguiu acessar esse artigo, porque às vezes tem que pagar, me manda um e-mail, meu e-mail é assan@cefetmg.br, que eu mando o artigo para vocês. Então vocês podem também fazer isso. Então é isso, a gente finalizou uma parte das aulas, que é a parte introdutória. Depois eu não prometo nada, mas eu espero postar os outros vídeos também, falando sobre como avaliar, falando algumas técnicas de aprendizagem de máquina e colocar aqui no canal. Então espero que tenha sido proveitoso essa aula e até mais.